Seja bem-vindo ao estudo da palavra do nosso Deus. Nosso estudo de hoje será sobre o primeiro casal, Adão e Eva. Como foi a advertência de Deus para o primeiro casal? Disse Deus: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, disse Deus. Gênesis 2, 16 e 17. Como foi a mentira da serpente? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Gênesis 3, o verso 4. Em quem eles acreditaram? Em Deus ou na serpente? Sim, eles preferiram obedecer à serpente, comendo a fruta proibida por Deus. Pergunto: eles morreram no mesmo dia em que comeram a fruta? Quantos anos Adão viveu depois que ele comeram a fruta proibida por Deus? Sim, foram todos os dias que Adão viveu, foram 930 anos e morreu, em Gênesis 5, verso 5. Eu creio que o plano de Satanás era colocar Deus em um círculo. Se Deus matar o casal, eu vou provar para os anjos não caídos que Deus não é amor. Mas se Deus não matar, eu vou provar igual para os anjos que Deus não é justo, não cumpre o que fala. Amigo, será que Deus caiu na armadilha de Satanás? Não, porque antes da fundação do mundo, o plano de Deus já estava traçado para salvar o homem se ele caísse nas armadilhas da serpente. Como diz o apóstolo São Pedro: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, disse o apóstolo São Pedro. 1 Pedro 1, 19 e 20. Qual era o objetivo de Satanás? Sim, o seu objetivo era destruir o casal, no qual era a imagem de Deus. Mas Jesus Cristo, o enviado de Deus, desmanchou todas as armadilhas que o diabo inventou para destruir a família humana. Qual foi a frustração de Satanás ao planejar a destruição da primeira família no jardim do Éden? Sim, quando Deus deu o cordeirinho para ser morto em lugar da morte de Adão e Eva, pois esta foi a grande decepção de Satanás. A quem representava esse cordeirinho? Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus, como cordeiro que deu a sua vida para resgatar o homem do pecado.
No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e ele disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quando o primeiro casal transgrediu a lei de Deus, comendo da fruta proibidas, eles caminharam em direção à morte. Mas o Senhor Deus mandou sacrificar um cordeirinho, que não devia culpa nenhuma, para morrer no lugar do primeiro casal. O Senhor Deus fez roupa de pele de animais e vestiu Adão e sua mulher. Gênesis 3:21. Você já imaginou uma cena triste como essa? Ele vendo aquele cordeirinho sendo morto sem dever culpa nenhuma, derramando sangue inocente para morrer em seus lugares, por eles ter transgredido a lei de Deus. Amigo, eles nunca tinham visto sangue, pois não havia morte. Até aquele momento não caía sequer uma folha das árvores. Tudo era lindo e perfeito no jardim de Deus. Amigo, esse cordeirinho que foi morto no lugar do primeiro casal, devido à transgressão da lei de Deus, como falou o apóstolo São João, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3, verso 4. A morte desse primeiro cordeiro foi o início do Velho Testamento, o qual Deus fez com o homem. Nós precisamos compreender o grande amor de Deus, porque Adão e Eva não morreram no dia em que eles comeram da fruta proibida por Deus. Sim, porque eles se arrependeram do seu pecado. Então Deus deu um cordeirinho para morrer em seu lugar. Quando nós estamos arrependidos dos nossos pecados, Deus nos deu o seu Filho como um cordeiro para morrer em nosso lugar. Como diz o apóstolo São Paulo, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, 23. Como diz o apóstolo São Paulo, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Você já imaginou, ao passar dos anos, quantos cordeiros foi morto no lugar do pecador até o dia da morte de Jesus? E Jesus, clamando outra vez com alta voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Mateus 27, 50, 51. Amigo, nesse dia terminou o Velho Testamento, que constava com o sacrifício de animais em lugar do pecador. Disse Jesus: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade.
tira o primeiro para estabelecer o segundo. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar dele o sacrifício de Cristo Jesus, em Hebreus 10, verso 9. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferecia cada ano, em Hebreus 10, verso 1. E o apóstolo Paulo continuou dizendo: e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós na sua ordenança, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Colossenses 2, o verso 14. E ele diz: nesta vontade que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10, 10. Assim foi a confirmação do apóstolo São Pedro, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nosso pecado, o justo pelo injusto, com o propósito de nos conduzir a Deus. 1 Pedro 3, 18. Amigo, o que terminou na morte de Jesus não foi os 10 mandamentos da lei de Deus, foi a lei do sacrifício de animais, pois Cristo Jesus foi o último cordeiro morto em nosso lugar. Pois a lei de Deus não termina, ela é eterna, como falou Davi. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a verdade, disse o rei Davi. Salmo 119, 142. Amigo, que Deus nos possa abençoar, que possamos viver de acordo com a vontade de Deus e ser obediente à lei do nosso Deus. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Se você gostou de nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará fazendo parte do Evangelho de Deus. E que Deus abençoe.